Como você lida com a falta de respeito das pessoas? A falta de respeito é um desafio comum que todos enfrentamos na vida e pode ser muito perturbador e frustrante. Mas se pudéssemos aprender com a filosofia estoica, filosofia que nos ensina como lidar com situações difíceis com sabedoria e elegância. Neste vídeo, vamos explorar princípios estoicos práticos que podem nos ajudar a lidar de forma mais eficaz com a falta de respeito e consideração. Desafio você a se manter forte e assistir até o final do vídeo. Mas antes, ajude com o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Feito isso, vamos começar. Princípio 1. Mantenha a tranquilidade. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é que não somos afetados pelo que acontece conosco, mas sim pela forma como pensamos sobre o que acontece conosco. Como disse Epicteto, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela maneira como as veem. Isso significa que a falta de consideração não é intrinsecamente prejudicial ou ofensiva. É nossa interpretação e julgamento que nos faz sentir magoados ou com raiva. Desvencilhe-se quando alguém te trata com falta de consideração. Lembre-se de que o comportamento deles é resultado de seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, e não um reflexo de seu verdadeiro valor ou importância. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não permitir que a falta de consideração afete seu estado emocional. Princípio 2. Refletir sobre si mesmo. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e do autoexame. Os estoicos sustentavam a ideia de que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade das nossas vidas e que devemos sempre nos esforçar para melhorar a nós mesmos e as nossas ações. Como Marco Aurélio disse uma vez, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando nos deparamos com a falta de consideração, é essencial fazer uma autoavaliação e nos questionar. Há alguma verdade no que a pessoa disse ou fez? Eu fiz ou disse algo que tenha provocado essa situação? Como posso responder de acordo com meus valores e virtudes? Ao refletir de forma imparcial sobre nós mesmos e a situação, podemos compreender melhor o acontecimento e nosso papel nele. A prática da autorreflexão é uma maneira estoica de garantir que nossas respostas sejam baseadas em julgamentos racionais e não em reações impulsivas. Isso nos ajuda a aprender com a situação e promove nosso crescimento pessoal e sabedoria. Princípio 3. Aprenda a dar uma pausa. Sêneca certa vez disse: sempre que você estiver com raiva, tenha certeza de que não é apenas um mal presente, mas um hábito que você aumentou. Os estoicos acreditavam na importância do autocontrole e da racionalidade. Argumentavam que reações impulsivas motivadas por emoções intensas, como raiva ou frustração, frequentemente levam a decisões equivocadas e sofrimento desnecessário. Quando confrontados com a falta de consideração, a abordagem estoica nos encoraja a evitar reagir impulsivamente. Em vez disso, devemos reservar um momento para fazer uma pausa e organizar nossos pensamentos. Essa pausa nos permite retomar o controle das nossas emoções e nos dá a oportunidade de responder de maneira mais calma e ponderada. Ao resistir ao impulso de reagir imediatamente, podemos alinhar nossa resposta aos princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Essa abordagem geralmente resulta em interações mais construtivas e menos emocionalmente carregadas quando confrontados com a falta de consideração. Fazer uma pausa é uma estratégia estoica crucial para manter a compostura e tomar decisões racionais diante da falta de consideração, o que, em última análise, leva a resultados mais positivos e ao crescimento pessoal. Princípio 4. Tenha empatia. Epicteto e outros influentes filósofos estoicos afirmaram: não procurem o bem nas coisas externas, procurem-no em si mesmos. Os estoicos acreditavam na interconexão da humanidade e entendiam que compreender as motivações e emoções dos outros
pode levar a interações melhores e ao crescimento pessoal. Quando alguém demonstra falta de consideração, o estoicismo sugere praticar a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e entender sua perspectiva. A empatia pode ajudá-lo a enxergar a situação de um ângulo diferente e perceber que a falta de consideração da pessoa pode não ser algo pessoal ou intencional. Pode ser resultado de suas próprias inseguranças, medos ou falta de conhecimento. A empatia também pode ajudá-lo a sentir compaixão pela pessoa e reduzir seus sentimentos negativos em relação a ela. Ao ter empatia com aqueles que mostraram falta de consideração, você evita levar suas palavras ou ações para o lado pessoal e responde de maneira mais respeitosa e digna. A empatia também reflete os princípios estoicos de sabedoria, compaixão e autoaperfeiçoamento. Ela permite aprender com situações desafiadoras e crescer como indivíduo. Ao praticar a empatia, é possível lidar com a falta de consideração de maneira mais positiva e construtiva. Antes de prosseguir, considere-se uma exceção por ter chegado até aqui no vídeo. Agora que demonstrou sua força, vamos seguir até o final do vídeo. Princípio 5. Foque na virtude. Uma das ideias centrais do estoicismo é o desenvolvimento de virtudes como sabedoria e coragem. Essas são qualidades que nos auxiliam a viver bem e a agir corretamente. Sêneca, um renomado filósofo estoico, escreveu que a virtude é simplesmente o homem que não reclama sobre as coisas que não possui, mas se alegra com aquelas que possui. Isso significa que devemos ser gratos pelo que temos e não nos preocupar com o que nos falta. O estoicismo também nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, o que é conhecido como dicotomia estoica do controle. Apenas podemos controlar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, não os eventos externos ou o comportamento dos outros. Portanto, ao enfrentar a falta de respeito das pessoas, não devemos permitir que isso afete nossa paz interior. Em vez disso, devemos aceitá-la como parte da vida e nos concentrar naquilo que podemos fazer para nos aprimorar e melhorar nossa situação. Ao aceitar a falta de consideração com o estoicismo, evitamos raiva, frustração e ressentimento desnecessários. Princípio 6. Utilize o humor. Às vezes, uma pequena risada pode ser muito útil. Como disse o antigo filósofo Sêneca, você se domina quando consegue lidar com o que não deve ser levado a sério. O estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções e a agir racionalmente, mas também reconhece o valor do humor para lidar com desafios e situações. O humor pode nos auxiliar a manter nosso equilíbrio emocional e evitar ficar excessivamente irritados quando alguém nos desrespeita. Em vez de permitir que nossas emoções tomem conta, podemos optar por responder com um comentário engraçado ou uma piada leve. É claro que o humor deve ser usado de maneira adequada e equilibrada, mas pode ser uma técnica estoica útil para lidar com o desrespeito de uma maneira que gere um resultado mais positivo e pacífico. Princípio 7. Estabeleça limites claros. O estoicismo não é sobre se tornar submisso. Trata-se de ser uma rocha que permanece firme diante do desrespeito e da injustiça. Também não é necessário reagir com raiva. É possível ser calmo e assertivo. É possível explicar a eles o que fizeram de errado e como esperar um tratamento adequado. É possível estabelecer limites claros e razoáveis que protejam sua dignidade e autotrato. Isso é o que o estoicismo nos ensina. Ensina-nos a ser fortes, justos e corajosos. Ensina-nos a nos respeitar e a respeitar os outros. Ensina-nos a manter o controle interno e a dignidade externa em qualquer situação. Escolha o perdão. Imagine alguém desrespeitando você. Como você reage? Ataca com raiva ou deixa passar? A antiga filosofia estoica tem uma sabedoria a oferecer. Os estoicos acreditam que o perdão não é um favor para a outra pessoa, mas um presente para si mesmo. O perdão é a chave para a paz interior e a felicidade. No entanto, o perdão não é fácil.
não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Significa escolher libertar as emoções negativas que estão prejudicando você mais do que qualquer outra pessoa. Os estoicos afirmam que o perdão é uma prática que devemos adotar, porém de maneira seletiva. Devemos perdoar com sabedoria, compaixão e justiça. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e deixar de lado o que não está ao nosso alcance. Não temos controle sobre as ações dos outros, mas podemos controlar nossas reações. Podemos escolher perdoar e nos liberar do peso da raiva e do ressentimento. Podemos optar por seguir em frente com uma sensação de paz interior e serenidade. Princípio 8. Mude a sua perspectiva. Perspectiva é a capacidade de enxergar as coisas de uma forma mais ampla e objetiva. Isso ajuda a evitar reações exageradas ou levar tudo para o lado pessoal quando alguém nos desrespeita. Em vez disso, nos auxilia a perceber que o desrespeito não tem grande relevância no contexto geral das coisas. Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, a nossa vida é moldada pelos nossos pensamentos. Utilizando a perspectiva, podemos perceber que grande parte das situações de desrespeito são insignificantes e passageiras. Elas não afetam o nosso verdadeiro valor ou felicidade. Também podemos compreender que o desrespeito muitas vezes é reflexo da ignorância, insegurança ou fraqueza da outra pessoa, não nossa. Podemos optar por ignorar, perdoar ou aprender com isso, em vez de nos deixarmos abalar. A perspectiva também nos auxilia a focar no que realmente importa na vida: nossos objetivos, valores e virtudes. Podemos utilizar nossa energia e tempo para buscar o que é bom e significativo para nós, ao invés de desperdiçá-los com ressentimentos ou vingança. Ao adotarmos essa abordagem, podemos viver uma vida mais plena e pacífica. Portanto, quando enfrentarmos o desrespeito novamente, lembremos de utilizar os princípios estoicos para te ajudar a absolver determinadas situações. E por fim, a filosofia estoica nos fornece ensinamentos valiosos para uma vida melhor, diante das situações diárias ao nosso redor. Estabeleça isso em sua vida e tenha uma mente blindada. E aqui, encerramos esses princípios estoicos que podem agregar muito em sua vida. Se gostou desse conteúdo valioso, assista também esses 2 vídeos, que também ajudará na melhora de suas perspectivas sobre a vida. Portanto, a partir de agora, saiba como lidar com as situações de desrespeito em sua vida com esses ensinamentos. E agradecemos sua atenção até aqui.